E a gente fala sobre o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que disse hoje que a suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil é um caso de enorme complexidade. Por isso, a posição da PGR deve ficar para o ano que vem. O analista sênior de internacional, Américo Martins, conversou com Gonet em um fórum lá em Lisboa e traz para a gente todos os detalhes. Muito bom dia para você, Américo. Agora, o nosso assunto aqui é que está invadindo o seu, aí longe, porque esse inquérito do golpe está criando uma expectativa enorme aqui. Tinha muita gente esperando que Paulo Gonet pudesse ter um posicionamento mais rápido, analisar aí essas mais de 800 páginas de relatório da Polícia Federal ainda neste ano, mas ele tem indicado que não, fica tudo só para o ano que vem, dá tempo de esfriar um pouquinho aí a fervura dessa história. Bom dia para você. Olá, Clarissa, muito bom dia para você, para todos que nos acompanham. O Procurador-Geral foi muito cuidadoso numa conversa aqui. Ele não quis gravar, inclusive, entrevista. Ele está participando de um fórum aqui em Lisboa, o fórum organizado pelo Fórum de Integração Brasil-Europa sobre litígios judiciais de massa. Ele não quis gravar a entrevista, mas conversou comigo e com alguns outros colegas. Falei bastante com ele, Clarissa, e ele tentou ser o mais cuidadoso possível. Ele lembrou que esse é um caso de extrema complexidade, também, obviamente, um caso bastante delicado e que, para ser justo, seguro, ponderado, ele vai precisar de tempo. Ele usou essas palavras, justo, seguro e ponderado. A frase completa dele aqui, Clarice, é o seguinte: esse é um caso de enorme complexidade, inclusive pelo número de pessoas envolvidas. São 37 pessoas envolvidas, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 3 pessoas no caso. Qualquer que seja a próxima manifestação da Procuradoria, seja oferecer denúncia, seja pedir o arquivamento do caso ou pedir mais investigações, ela tem que ser muito responsável e ser feita dessa forma, ponderada, segura e justa. O procurador Paulo Gonet Branco também disse que descartou praticamente a possibilidade de fazer toda essa análise dessas quase 900 páginas do documento em apenas 2 semanas, em 15 dias. Ele disse que esse é um prazo normal para assuntos muito menos complexos, muito menos delicados e com muito menos pessoas envolvidas. Aí eu perguntei diretamente para ele, Clarissa, o senhor está dizendo então que isso daqui, esse caso, vai acabar ficando para o ano que vem, afinal já estamos no final de novembro. Ele disse que é bem possível que, de fato, o caso fique para 2025. Mais uma vez, ele lembrou que o caso é complexo, delicado e também disse que a Procuradoria tem muitos outros assuntos que precisam ser resolvidos e que também necessitam de muita urgência. Ele disse que vai fazer um estudo aprofundado desse caso. Nós já demos a informação aqui na CNN, que inclusive tem uma força-tarefa da Procuradoria-Geral da República debruçada sobre esse caso para, conforme disse o próprio procurador, concluir esse caso de uma forma segura, justa e também muito equilibrada. Agora, Américo, eu sei que o procurador-geral aí fez um esforço para ser o mais cuidadoso possível e não adiantar qual é o caminho que ele vai seguir, mas o que a gente ouve aqui nos bastidores em relação a essa expectativa é de que pelo menos os indiciamentos ali das figuras mais importantes estaria muito bem sustentado. Haveria uma chance bastante grande de ele oferecer denúncia, sim, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso tudo especulação que a gente ouve de corredor, tá, gente? Mas o que eu queria perguntar para você é se ali nos corredores, em volta aí do procurador, você sente esse clima também de que tem grandes chances de a denúncia avançar ou realmente está todo mundo ali pisando em ovos, evitando sinalizar para qualquer direção, seja para um lado ou para o outro? É exatamente isso, Clarissa. Está tendo muito cuidado o procurador, as pessoas ao redor dele, para tentar ser o mais discreto possível. Vou, inclusive, contar uma história. Ontem, assim que eu cheguei aqui no evento, o procurador foi uma das primeiras pessoas que eu fui cumprimentar. E eu perguntei a ele, eu queria gravar uma entrevista com o senhor. Ele disse que não daria essa entrevista e saiu caminhando. Não quis dar nenhuma dica. Hoje, ele, que é uma pessoa muito afável, muito cortês, ele dedicou um certo tempo, consegui conversar com ele com mais calma, mas ele foi muito reservado, obviamente, com relação a isso, porque é um caso, como ele mesmo disse, muito delicado, muito complexo. Ele não quis dar a menor dica
nunca, inclusive nem nas outras conversas paralelas que ele teve aqui. O procurador é muito experiente, obviamente, sabe ali da responsabilidade que está nas mãos dele, brincou inclusive com a possibilidade do Botafogo ser campeão, ele que é torcedor do Botafogo, mas não quis dar nenhuma indicação, nenhuma pista de que caminho ele vai tomar. Muito pelo contrário, todas as vezes que ele respondeu, mesmo não sendo uma entrevista gravada, ele disse qualquer que seja o caminho que a Procuradoria vai tomar, apresentar denúncia, pedir o arquivamento ou pedir mais investigações. Ele deixou tudo absolutamente de forma discreta. Falou de todas as possibilidades que a Procuradoria pode tomar e não deu nenhuma indicação, nem pelo tom de voz, em que caminho ele deve seguir, Clarice.